A graça e a paz. Obrigado, Tiagão, pelo... Bem, o tema de hoje é sobre o jejum. Mas antes nós vamos fazer um breve comentário também da oração. Vamos começar orando então. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa ministração do louvor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos sendo treinados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo que tem nos orientado e tem nos ajudado. Pai, nos capacita a sermos treinados, adestrados por Ti. Pai, eis-nos aqui, somos Teus filhos, me capacita também a transmitir esse assunto, me capacita, me dá graça também para aqueles que ouvem. Nós Te pedimos, Espírito Santo, tudo que o Senhor preparou para hoje, que se cumpra, em nome de Jesus. Amém. Isso, tá. Bem, eu vou fazer uma breve recapitulação da aula anterior sobre oração. E quando a gente ministra sobre oração, geralmente eu uso o tabernáculo de Moisés, que ela representava a presença de Deus, Deus estava lá, e os inimigos, vocês lembram que os inimigos ao redor tinham muito medo, não do povo de Israel, mas tinham medo do tabernáculo, não do tabernáculo em si, tinham medo, porque Deus, eles sabiam que Deus estava lá naquele tabernáculo, e hoje o tabernáculo somos nós. E o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que operava lá naquele tabernáculo, esse mesmo Deus opera em nós também. É o mesmo, só que o tabernáculo hoje não é uma tenda. Hoje o tabernáculo sou eu e você, diz na palavra de Deus. Nós somos o templo, o tabernáculo do Senhor. Bem, e também, ao mesmo tempo, somos sacerdotes, que temos um papel, um chamado de Deus. Cada um tem um chamado de Deus. Aí eu fiz só uma diferenciação de louvor e adoração, por quê? Uma das primeiras coisas que a gente faz é como curiosidade, tá? Uma das primeiras atividades que a gente faz para conversar com o nosso Pai, o primeiro passo que aprendemos é que entramos na presença de Deus com louvores. Louvores significa agradecer a Deus, engrandecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. É um coração grato. Isso significa louvores. Tanto é que nós começamos cada aula, cada culto, com louvores, dizendo: Deus, obrigado. Né? Já é a presença de Deus? Sim, nós já sentimos uma parte da presença de Deus. É o Santo dos Santos? Não, são os átrios. Nós sentimos parcialmente a presença de Deus, né? E a gente aprendeu que gradativamente, quanto mais a gente entra na presença de Deus, um dos primeiros passos é estarmos limpos na presença de Deus. Por isso que o altar de sacrifícios é essencial para que nós avancemos para falar com o nosso Deus, para falar com o nosso Pai. Porque nós não podemos entrar na presença de Deus com pecado e sujos. Então, exige, sim, a confissão de pecados, quebrantamento. E quando existe a confissão de pecados, assim como no Antigo Testamento o fogo vinha sobre o altar, também hoje, quando existe um coração sincero e genuíno e arrependido diante de Deus, o fogo do Espírito Santo desce sobre nós e fica visível a presença de Deus, né? Deus se manifesta, tá? A pia, o lavatório, e assim por diante. Se a pessoa chegasse até o fim no Santo dos Santos, que acontecia uma vez por ano, hoje temos livre acesso porque o véu foi rasgado, e hoje nós podemos, como filhos de Deus e sacerdotes, nós não precisamos ir uma vez por ano na presença de Deus. Hoje nós podemos ir no Santo dos Santos, sempre falar com o nosso Pai, não de qualquer jeito, mas preparados. E somente no Santo dos Santos que existe a verdadeira adoração. E adoração significa nós louvamos a Deus. Sim, nós exaltamos a Deus, não pelo que Ele fez. Na adoração a gente adora a Deus ou engrandece a Deus pelo que Ele é. Porque quando você está na presença de Deus, aí você vai ver, de fato, a presença de Deus. E você vai, de fato, experimentar o quão grande Deus é. Você vai ouvir a voz de Deus. E você vai adorá-lo de verdade e não louvá-lo.
Louvor é o comecinho, adoração é o ápice da presença de Deus. Louvor tem presença de Deus? Em parte. Adoração, plena presença de Deus. E um dia estaremos com Ele. Lógico que nós não conseguimos ver a Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas um dia, quando Deus nos preparar, teremos um corpo diferenciado, nós estaremos um dia preparados para ver o nosso Deus. Mas para isso, claro que existe todo um preparo, tá? Isso daí para um complemento da oração. O pastor Marcel mandou um e-mail para mim, um WhatsApp, e pediu para que eu comentasse um pouco sobre a oração de Jesus, porque Jesus ensinou uma oração, né, do Pai Nosso. Todos conhecem, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Está em Mateus 6, 9 a 13. Ele pediu para que eu fizesse comentário, e de fato eu acho interessante. Vou fazer um comentário bem breve das características da oração de Jesus. Por quê? Não da oração de Jesus, de como Jesus era. Ele era extremamente objetivo, só para a gente aprender. Jesus ensinou a ser objetivo. Extremamente sucinto, extremamente intenso. Mas o que é isso? É que a oração de Jesus era breve, mas cada palavra tinha muita intensidade e muito... tem que ter um conhecimento muito amplo daquilo que Jesus está orando. A oração de Jesus é curto, objetivo, extremamente pensado, extremamente conceitual, e ele estava dizendo, esses assuntos são os assuntos mais importantes que eu quero que você converse diante do teu Pai, que está nos céus. Por exemplo, né, eu citei algumas coisas objetivas de Jesus, assuntos que ele aborda, né? Por exemplo, Pai Nosso, ele está dizendo que essa oração é somente para filhos, tá? Só os filhos conseguem conversar com Deus. A gente comentou isso. Quem consegue chegar no Santo dos Santos? Só filho e sacerdote. Então, ele já ensina aqui. Jesus já ensina, não é uma coisa impensada, lógico que é pensado, né? Oração é somente para quem entregou a sua vida para Jesus e batizou, tá? Então, santificado seja o teu nome, a ênfase que ele está dando aí. Lembra que no Antigo Testamento se dava muita ênfase na limpeza do pecado? Muito, em Levíticos. 90%, 80% de Levítico é basicamente isso. Santificação. Ele está citando do louvor e santificação. Ele também dá muita ênfase na vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Ele dá ênfase a esse assunto, dizendo assim, gente, saiba que a vontade de Deus é melhor do que a tua. Os sonhos de Deus é melhor do que teu. Está muitos pensamentos e ensinos estão embutidos nessa oração. É um resumo, é um breve resumo. Tá? Pedidos pessoais, que diz como fosse o altar de incenso, né? Diz sobre arrependimento e perdão, pedido de proteção contra os ataques do diabo, que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as forças espirituais do mal, né? E por fim, ele cita a adoração e glorificação. Detalhe, não digo nem detalhe, sobre a característica não da oração, é a característica de Jesus que a gente tem que aprender a se tornar parecido com Ele. Como? Ele é objetivo. Ele é sucinto. E ele é intenso. É uma característica de Jesus, tá bom? Pronto, comentei. Mais uma coisa que eu gostaria de... Eu não citei. Eu botei um cheque aí, gente. É um cheque sem assinatura, tá? Em João 16, 23, Jesus falou assim, e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que em tudo quanto perdizes ao meu Pai, em meu nome Ele vou lá há de dar. Ou seja, em cada oração que você fizer, é uma orientação que a gente dá, né? Tudo em prol, em nome de Jesus, tudo para a glória de Deus.
né? Em cada oração, quando você terminar a oração, quando você disser qualquer oração, termine sempre em nome de Jesus. É como Ele aprovasse a tua oração. Aí você vai dizer, e se Ele não aprovar? Aí só vai ser uma são meras palavras. E quando a gente aprender, um dia os nossos sentimentos, a nossa vontade, vai calhar com a vontade de Deus. E um dia você vai falar de boca cheia, espero que hoje mesmo, que quando você disser em nome de Jesus, você está dizendo assim, eu sei que o Senhor se agrada dessa oração. Isso que eu estou fazendo para a tua glória, para que teu nome seja exaltado. Se a oração for de acordo com a vontade de Deus, Ele vai assinar lá embaixo e com certeza vai ser atendido, tá bom? Então, em toda oração, de qualquer forma, nós cristãos oramos sempre em nome de Jesus, porque o nosso Senhor nos ensinou. Faça tudo para a glória dEle, em nome dEle. Mais uma coisa, vocês notaram que Jesus é bem objetivo, sucinto, intenso. E ele ensinou uma vez, ele não gostava de fariseus. Os fariseus eram estudiosos, intelectuais da época, e falsos. E eles tinham um estilo religioso que Jesus não se agradava. Eles eram muito falsos, eram só religiosos por fora. E era comum entre eles repetiam muitas orações, a mesma frase, sempre a mesma frase, achando que Deus era surdo. Jesus falou, Deus não é surdo. Ele falou assim, e orando, orientando seus discípulos, a mim e você, não use de vãs repetições. Como os gentios, as pessoas pensavam que tinham que repetir com pensamento positivo para Deus ouvir. E Jesus diz, não sejam assim. Os gentios pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam parecidos com eles, porque o vosso Pai sabe muito bem o que te é necessário. Antes de você pedir, Deus já sabe. Deus não quer, então nem precisa pedir, não é isso. Deus está pedindo perseverança, tá? Perseverança, não teimosia. Às vezes Deus não quer que você tenha uma coisa e você está teimando, isso é teimosia. Deus quer perseverança em buscá-lo. Não em repetição, dizendo assim, acho que Deus não me ouviu, não é isso. Ele quer que você fique firme nos propósitos de Deus. Se você está buscando alguma direção de Deus, fique firme, persevera, que é diferente de ser repetitivo, achando que se repetir demais, Deus, se a gente não repetir, é falta de fé. Não é isso. Fé significa, espera em Deus, persevera, e não desiste de ouvir a voz de Deus, tá bom? Deus pode falar não, tá? Se uma coisa não é da vontade dele, ele pode dizer, não vai fazer bem para você, né? Alguns dizem assim, eu quero trocar de esposa. Eu acho que Deus vai falar, para com isso. Tem alguns pedidos de oração que Deus vai dizer, não é isso que eu quero para você. Alguns vão dizer, eu quero, sei lá, coisa ruim. Vamos para a próxima. Uma oração que o apóstolo Paulo, ele orientou muito nas igrejas, né? Especialmente lá em Roma, em Corinto, né? Ele fala sobre orar no Espírito, ou deixar o Espírito Santo orar por você, através de gemidos, através das línguas espirituais. Tá? Só para te falar, em Gênesis 1 e 2 diz, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, em Gênesis, se movia, em traduzindo em hebraico, diz, chocava, ou estava criando. Então, quando o Espírito Santo está chocando, ou quando você está orando em línguas, ele está chocando um milagre na tua vida. O Espírito Santo, o mesmo que criou toda a natureza,
Ele habita em mim e em você. E pode criar do nada tudo. Então, Paulo falou em Romanos 8:26, da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, orar, nós não sabemos orar direito como convém, mas o mesmo Espírito Santo, ele ora, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o papel do Espírito Santo é orar, interceder por você, tá? Quando você está orando língua, você pode não estar entendendo nada. Mas o Espírito Santo, naquilo que você não está entendendo nada, os céus estão entendendo. E com certeza, o Espírito Santo está orando por você. E ele sabe muito bem o que você precisa. Tá? E em 1 Coríntios 14:4 diz, o que fala em língua desconhecida ou estranha, aquela língua estranha de fato, alguns chamam de línguas angelicais, eu não sei te dizer, mas são línguas dos céus. O que fala em línguas desconhecidas cresce, ou seja, edifica-se a si mesmo. Então quer dizer que aqueles que oram em línguas crescem? Sim, crescem. Mas o que profetiza edifica a igreja. Só para te dizer que quando você ora em línguas, espiritualmente você está crescendo em Deus. E por fim, eu só queria complementar esse assunto da oração, voltando em Gênesis e em João, Jesus, né, acho que Jesus que citou isso, ou João Batista, algum deles. Eu coloquei uma escada que vai para o céu. Né? Um dia, Jacó, ele teve uma visão lá em Gênesis, para quem já leu Gênesis, ele, enquanto conversava com Deus, ele teve uma visão de anjos subindo e descendo, uma escada que ia até o céu. Era uma visão que ele teve. Em João 1:51 diz, e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É uma teoria, mas eu acho válido. Que teoria é essa? Que os anjos, em Hebreus diz que os anjos trabalham a meu favor e a teu favor. Você sabia que os anjos servem, são um pouquinho superiores a nós, e eles servem para quê? Para servir a você e a mim. E com base desses dois versículos, o que a gente entende é que quando você está orando, os anjos de Deus começam a se mover e começam a levar a sua oração diante de Deus, e de imediato eles trazem a oração respondida. É o papel deles, levar e trazer. Eles trabalham a seu favor. Por isso que ele viu uma escada de anjos subindo, anjos descendo. Né? E pessoas que oram, creio que pode ser que você não veja anjos. Eu nunca tive visão também. Mas, por outro lado, depois que Jesus veio, a intensidade de oração foi muito forte. E a intensidade do trabalho dos anjos tem sido muito forte. E aquilo que está no céu, os anjos trazem aqui para a terra. O que trazem para a terra? Lá no céu não tem doença, não tem demônio, não tem nada disso, tá? Eles trazem a libertação lá do céu para a terra, tá? Com certeza, a vontade de Deus é feita lá no céu, lá não tem doença. Aqui na terra temos. E os anjos, é como os anjos de Deus, ou do céu viesse cura. Por isso que, depois de Jesus Cristo, houve muitos milagres sobrenaturais. Por quê? O reino de Deus estava chegando à terra. Ou seja, Jesus trouxe um pedaço do céu aqui na terra. Então, a oração, quando você ora, o sobrenatural, um pedaço do céu, começa a acontecer na igreja. Esse é o reino de Deus. E o Espírito Santo, quando você está orando em línguas, é como que estivesse gerando milagres aqui na terra. O mesmo papel que ele fazia em Gênesis. O papel do Espírito Santo é criar do nada. Às vezes pode não ter nada, mas o Espírito cria do nada tudo. É o papel dele. Ele faz isso. Deus é um Deus criativo. E ele não mudou.
Bacana, né, gente? Terminei sobre uma parte da oração. Por que eu fiz uma complementação da aula passada? Porque o jejum, que é o próximo assunto, é um complemento da oração, tá? Ela faz parte da oração também. Ela é parte integrante da oração. Existia o jejum no Antigo Testamento? Sim. Por isso que nós vamos citar alguma coisa do Antigo Testamento, e o jejum no Novo Testamento, e o jejum hoje, né? Bem, o primeiro jejum no Antigo Testamento foi em Deuteronômio 9:9, provavelmente, foi de Moisés, se bem que foi um jejum sobrenatural, tá? O que é um jejum sobrenatural? Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Por que sobrenatural? Porque é impossível um homem viver sem bebida, sem água. Então, houveram 2 jejuns sobrenaturais no Antigo Testamento, que foi Moisés e Elias. Somente os 2 fizeram esse jejum sobrenatural, ninguém mais. Nem Jesus, nem Jesus. Quando Jesus jejuou, ele só deixou de comer. Ele não fez um jejum sobrenatural. Ele fez um jejum como qualquer um de nós. Lógico que ele devia ter um preparo físico muito bom, senão não é possível fazer. E nesse caso aqui de Moisés era um sobrenatural, tá bom? Foi o primeiro jejum do Antigo Testamento. Existem alguns jejuns que eu citei aí, de um dia, por exemplo, o jejum do dia da expiação, que é feito uma vez por ano na festa de Israel. Tá? Ela representa o dia do perdão. Tá? Ou o dia que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Está muito o jejum relacionado à presença de Deus. Também teve o jejum de Esther, que ficou 3 dias, porque dizem que 3 dias é o máximo que o ser humano pode ficar sem água, porque sem água o organismo, eu não entendo sobre isso, o organismo seca, e ela vai grudando, tá, gente? Então, o jejum sempre tem que ter água. E esse jejum de Esther, não tenho certeza se era com água ou sem água, tá? Eu acho que, não sei. Mas ela foi foi estabelecido esse jejum porque estava havendo uma grande aflição. Jejum sempre está relacionado a um grande sofrimento, a uma grande necessidade, ou seja, do tipo, eu me rendo, eu preciso no milagre de Deus, eu preciso de um livramento, é um grito de socorro, né? Geralmente era assim que tinha o jejum, tá bom? 7 dias, jejum pela morte de Saul, 14 dias, jejum involuntário de Paulo, com ele estavam no navio. Uma vez ele teve um naufrágio de Paulo, né? Então, mas isso daí foi um jejum que eles tiveram que fazer, não porque foi voluntário, mas 21 dias do jejum de Daniel em favor de Jerusalém. Era um jejum do tipo comida só de vegetais, sem os manjares do rei, ou seja, um tipo de jejum só de legumes e verduras, tá? É válido, sim, foi estabelecido por Daniel, ele fez junto com seus amigos esse jejum de 21 dias somente de legumes e vegetais. 40 dias, eu já citei 2 jejuns sobrenaturais, e o do Senhor Jesus é chamado de natural, por quê? Porque não é sobrenatural. Ele sentiu fome com certeza, todos sabem disso. Foi um jejum que ele passou necessidade, sim, fraqueza. Porque o jejum deixa a pessoa extremamente sensibilizada. O jejum não é privilégio dos cristãos, tá? Mesmo na bruxaria, eles fazem o jejum. Por quê? Porque o jejum deixa a pessoa muito sensível ao mundo espiritual. Todos sabem disso. As religiões sabem que o jejum, independente da religião, deixa a pessoa extremamente sensível ao mundo espiritual, né? E na bruxaria é comum as pessoas fazerem jejum também, porque eles ficam sensíveis para
serem tomados por espíritos malignos. No nosso caso, nós jejuamos para sermos tomados pelo Espírito Santo de Deus. É diferente. Os espíritos são diferentes. Um busca espíritos vários. Nós buscamos a vontade de Deus, o Espírito Santo, o preparo em favor aos outros. Tá bom? Vamos lá. Em Salmo 51, 16, 17, diz, é uma ideia. Qual é a ideia de jejum no Antigo Testamento e no Novo também? Em Salmo 51, 16, 17 diz, pois não desejas sacrifícios. O salmista está orando para Deus, dizendo, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifício, senão eu te daria. O Senhor não se deleita em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, jejum está muito ligado à aflição, à necessidade. Está muito ligado a um povo, ou a uma pessoa, a um povo que pede socorro para Deus, porque diz, eu não consigo, eu não posso. Não era para ter sorte, não. Eles diziam assim, estamos em perigo, estamos numa enrascada, preciso de socorro. Então, o salmista diz, eu sei que o Senhor não se agrada de coisas externas. Deus está interessado naquilo que está no coração. O coração aflito ou quebrantado, ou seja, humilde. Deus quer que as pessoas o reconheçam que Ele é capaz, Ele é o Deus. Deus quer que o povo reconheça que Ele é o Senhor, tá? Então, jejum está muito ligado a quebrantamento, a humildade, tá bom? Então, está muito ligado a levantar a bandeira dizendo assim, eu me rendo. Então, o jejum é um tipo de rendição. O jejum é um tipo de quebrantamento. O jejum é um tipo de se humilhar diante de Deus, tá bom? Porque Deus se agrada, sim, da humilhação, que o homem se reconheça que é pequeno diante de Deus, só isso, tá? Um jejum que é aceitável e rejeitado pelo Senhor. O aceitável vocês já perceberam, né? Um jejum que Deus se agrada é aquilo que vem fruto de um coração quebrantado e contrito, né? Por outro lado, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, é aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, se for fruto de vaidade, sabe que na época de Jesus alguns faziam jejuns somente só para parecer religioso, por vaidade. Por isso que existem jejuns que somente para mostrar que é mais espiritual que o outro. Isso daí seria um jejum que Deus não se agrada, sem finalidade nenhuma. Não tem efeito, tá bom? Em especial, o jejum, em Isaías 58, ela define também, de maneira bacana, o que significa o jejum que não agrada a Deus e aquele que agrada a Deus, tá? Israel fazia jejum, estavam fazendo jejum constantemente, eles jejuavam religiosamente. Então, era uma prática religiosa de Israel, dos judeus. E eles diziam assim, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que nós afligimos as nossas almas e o Senhor não percebe? Eles estavam reclamando de Deus. Eis que no dia em que jejuais, Deus responde, achais o vosso próprio contentamento e que requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, Deus falou assim, vocês estão jejuando só para me cobrar coisas. Eu fiz jejum, eu vou falar uma parte da minha experiência de jejum.
Eu fazia uma vez por mês, na minha adolescência. Era o dia que eu não gostava. Eu fazia de muito mau gosto. Eu fazia porque a igreja mandava fazer. Eu era obediente e eu fazia. Mas era muito ruim, porque no jejum, geralmente, eu sentia muita dor de cabeça, eu sentia muita fome, e ainda bem que tinha comida na igreja para quebrar o jejum. Era a única coisa que eu achava bacana, era a quebra de jejum, né? Mas eu fazia por fazer. Então eu entendo o que o povo de Israel fazia. Eu dizia, e durante muitos anos eu fiz esse jejum. Te ajudou em alguma coisa? Nada. Alguma oração respondida? Não, nem orar eu gostava, né? Fazia porque tinha que fazer, né? Qual que foi o resultado? Valeu pela experiência? Nem experiência resolveu, porque Deus diz, isso daí não resolve para nada, você só deixou de comer, perdeu tempo. Deus falou isso para o povo de Israel. Esse tipo de jejum não me serve. Para que fazer isso? Então nem faz. Deus diz, nem faz. Falou para o povo de Israel. É o que eu fazia, durante anos eu fiz isso. Foi perda de tempo, tá? O que me ajudou é porque eu me identifiquei muito com o povo de Israel. Dizendo assim, eu fazia assim para ver se dá sorte, ou para ver se alguma coisa acontecia. Fazer, que custa? É só um dia, quer dizer, custava. Era um sacrifício. Era um jejum chamado egocêntrico. E isso, Deus diz, isso não me agrada, tá bom? Até que um dia eu comecei a aprender. Essa motivação errada do jejum, tá? É um jejum egocêntrico em meu favor. Estavam querendo ter algum benefício próprio. E Deus diz, eu não me agrado disso. Então, eu creio que o jejum, primeira lição, não é egocêntrico. Se é para pensar em você, não faça jejum, tá? Mas como? Aí ele diz, continuando esse versículo, diz Isaías 58, ele diz, não é esse jejum que escolhi, Deus falando, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres aos oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também aquele que você reparta o teu pão com faminto, que recolhas em casa pobres abandonados e quando vires o nu, cubras e não te escondas da tua carne? Está acontecendo ao nosso redor, nessa pandemia também. Então, se você pensar nos outros, o jejum que eu estou pedindo, Deus diz, é olhar pelos que estão sofrendo, aqueles que estão em angústia, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão presos, aqueles que estão amarrados e doentes, né? Ou seja, ele já está ensinando, jejum não é para você, não. Jejum é em favor dos outros, essa é a motivação correta. Se é para jejuar, faça-o em favor de alguém. E sai de você, para de pensar em você. Para de pensar em você. Pensa nos outros. Aí ele diz, então, depois disso, aí sim, romperás a luz como a alva, e a tua cura virá depois. Você vê? Eu não posso pensar nos outros porque eu tenho que pensar primeiro em mim. Eu preciso ser curado primeiro para curar os outros. Aqui não diz isso. Ele diz, cura os outros, depois eu te curo. Pensa nos outros, aí eu penso em você. Tira a escuridão dos outros, aí a tua luz romperá. Você vê que jejum tem esse sentido? Porque é um sacrifício. Então ele diz, sacrifica em favor dos outros. Aí sim, aí eu vou te abençoar. Esse sentido do jejum, tá bom? A tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então você vai orar e o Senhor vai te responder. Você vai gritar, ele dirá, estou aqui. Aí a tua oração vai funcionar. O jejum em favor dos outros Deus vai dizer, é por aí. E se você orar depois do jejum em favor dos outros, Deus vai dizer o que se você precisa, pode falar que eu atendo. Amém, gente? Então, essa é a motivação correta. Se você aprender uma parte que o jejum é um instrumento
que libertou uma nação, Esther libertou a nação por causa do jejum, sim. Deus atendeu a oração de Esther. Ela estava numa situação, a nação de Israel estava, eles iam ser totalmente destruídos. Quando estamos numa posição de perigo, às vezes Deus permite. Para quê? Para que o homem se humilhe e Deus se manifeste. Tá bom? Deus deu uma virada na nação. Eu vou comentar sobre o jejum de Jesus. Jesus não fez somente um jejum pela análise que a gente fez da vida de Jesus. Jesus também não orou somente uma vez, ele tinha uma vida de oração. Então, como ele tinha uma vida de oração, provavelmente ele tinha uma vida de jejum também. Tá? Depois eu comento melhor. Só que é citado somente um jejum na Bíblia. Quando? Antes de Jesus começar a manifestar o seu ministério, antes do seu ministério florescer, antes do seu ministério explodir em milagres, antes disso ele fez um jejum de 40 dias. Antes disso ele fez outros jejuns, provavelmente. Ele tinha experiência disso, com certeza. Tá? Foi um jejum pensado, claro. Então, antes do ministério, do início de um ministério, antes de uma explosão do ministerial, entenda só, Jesus começou o seu ministério com jejum. Antes de ministrar, o início do ministério de Jesus começou com jejum. Tá? Para escolher os 12 discípulos, jejum, porque ele tinha que estar sensível a quem? A Deus. Porque ele ia começar um projeto enorme. Tá? Creio que nesse ano e outro ano, creio que nós vamos ter um período de jejum às vezes. Eu queria que você aprendesse sobre a prática de jejum antes de você explodir também ministerialmente. Jesus precisou de 40 dias, que foi como fosse uma, como que é aquela tiro de uma corrida, tiro de largada. Creio que o tiro de largada da nossa igreja, da tua vida, de muitos, vai ser durante esse ano e o próximo, um período de preparo. Tá? Vamos aprender sobre esse assunto. Jesus, no 40 dias de jejum, antes de começar esse jejum de 40 dias, no começo do jejum de 40 dias, diz, Jesus entrou no jejum, no deserto, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, quando ele entrou no deserto, ele entrou cheio do Espírito Santo. Depois de alguns versículos, depois de 40 dias, diz, então, ele saiu do deserto 40 dias depois, pelo poder, pela virtude do Espírito. Ou seja, o jejum de Jesus, ele entrou cheio do Espírito Santo e saiu como? Cheio de poder. Essa é a diferença. Em Jesus, ele ensinou assim, o jejum traz poder. Tá? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras ao seu derredor. Então, o jejum traz poder sobrenatural. Esse é o conceito de jejum também. O jejum traz poder. Tipos de jejum e sacrifícios. Aí daqui é uma experiência também. Pode ser um dia de jejum, alguns perguntam, quanto tempo? Né? Alguns, quem tem problema de úlcera, a gente recomenda que não faça muito não, tá? Faz outro tipo de jejum, tá? Mas o normal, um jejum de um dia, bem levinho, para vocês começarem, talvez alguns tenham muita falta do café da manhã, que seja a refeição principal. Então, eu começaria fazendo assim. Então, deixa de tomar o café da manhã. É um treino, tá? E se tua refeição principal for almoço, então deixa de almoçar. É um tipo de jejum.
Se você conseguir deixar de tomar café da manhã e almoço e quebrar somente às 18 horas, 19 horas, também não existe regra. Você tem que reconhecer o teu corpo. Agora, se você nunca toma café da manhã e diz que está fazendo jejum, também acho que não é válido, tá? É um sacrifício. Tem que ser um sacrifício, tá bom? Você sabe que é um sacrifício. Quando você vê um perigo, você vê... O jejum vem por causa de uma necessidade que você vê que é urgente. De quem? De alguém. O nosso país está precisando de jejum. O nosso país está precisando de jejum. Né? Muita gente da igreja está precisando de jejum. Muita gente está doente, está precisando de ser curada. Tem famílias que estão desestruturando, hein? E você está percebendo. E o que a gente faz? A pessoa não tem força para fazer nada. Tem gente que não tem força nem para orar. E o que a gente faz? Alguém tem que se colocar na brecha. O que é brecha? Tem que interceder pela pessoa, se colocar no lugar da pessoa e dizendo, eu vou orar pela pessoa sem ela saber. Sem ela saber. Né? Às vezes a gente ora por gente que nunca vimos na vida. Nós vamos, às vezes, jejuar por aqueles que vão se converter, nem você sabe quem. Eu já vi gente orando por cadeiras. Eu já orei também. Dizendo, eu creio numa pessoa que vai sentar nessa cadeira. E é por aí mesmo, tá, gente? Tem gente que jejuou por pessoas que nem tinham vindo na igreja ainda. Para que aquelas cadeiras fossem cheias de gente salva que não vão para o inferno. E é por aí mesmo. É um coração nobre, sim. E é por aí mesmo que se faz. O jejum está muito ligado à pessoa que ama as outras pessoas. E no Novo Testamento, o único mandamento que Jesus deixou, você ama a Deus e o seu próximo, como a ti mesmo. É mandamento. Tá? E o jejum é uma expressão do amor que a gente tem por quem? Pelos outros, até por inimigos, por gente que nem você conhece. Essa é a função do jejum, tá? Tem pessoas que fazem jejum por vários dias. Né? Eu aprendi a fazer jejum certinho por outras pessoas, por alguns pastores. Né? Ele teve uma igreja que nos orientava e dizia assim, faz um jejum de 20 dias. Eu achava loucura. Eu fazia jejum no café da manhã, almoço, e eu quebrava na janta só. E eu fiz durante 20 dias. Aí, esse pastor, depois de um período, ele chegou para mim e falou assim, vamos fazer um de 40 agora, um mês depois, 2 meses, acho. Pensei, que maluquice. Mas eu estava crendo, e que era no começo da nossa igreja. Aí eu fiz de 40 dias. Eu quebrava no final da tarde, tá? Eu não fazia completo não, que eu não ia aguentar. E eu fiz de 40 dias, né? E eu fiz, durante um ano, uns 3, 4 jejuns. Um de 20 dias, outro de 40, depois de 30, depois de 40, coisas assim. Acho que 4, 5 jejuns no ano, de 20 dias para cima. Né? Eu fiz isso, e depois desse jejum de 40 dias, que aconteceu? Nada, na verdade nada, eu só emagreci. Foi frustrante? Não, eu estava crendo. Eu estava fazendo em obediência. Eu estava como semeando para alguma coisa que eu não estava vendo. A igreja não tinha ninguém na nossa igreja, era vazia. Muito pouca gente. E pensei, jejuar. E durante 2 anos eu fiz isso. Tá? Eu fiz vários jejuns de 20, 30 dias, 40 dias, vários. Né? Ficou mais dias em jejum do que dias normais, quase, meia a meia. De tanto que eu jejuava, né? De tanto que eu jejuava. Claro que sempre eu aprendi, faz em favor dos outros. Sempre faz em favor dos outros. Depois disso, depois de 2, 3 anos, aí Deus começou a se mover um pouco. E algumas pessoas começaram a ser salvas. Algumas pessoas começaram a ser libertas. Sabe que eu sei que quando nós somos salvos, alguém orou por nós, hein? Às vezes tem pessoas que orou por você ou por mim, que eu nem sei quem foi.
E graças a Deus por essas pessoas que mal me conheciam, oraram por mim e fui salvo. E Deus me libertou do inferno. E a pessoa nem passa pela cabeça que foi tão importante na minha vida e na tua vida. Você pode ser extremamente essencial para muita gente, tá? E especialmente para aquele que te salvou da condenação do inferno, hein? E Deus usa pessoas para isso. E Deus precisa usar pessoas como eu e você. Precisa de pessoas que oram e jejuam por elas, mesmo que a gente não conheça. Tem outros jejuns que são dias completos, porém, tem gente que faz 40 dias diretos somente com água e água de coco, alguma coisa assim. Eu conheci algumas pessoas que fizeram, mas eu não aguentei não. Tá? Alguns dias atrás eu dei uma parada um pouquinho, porque a minha imunidade abaixou muito e recomendaram que eu parasse de fazer jejum. Porque eu fazia pelo menos, por mês, eu comecei a ter uma vida mais jejuada. O que é jejuada? Em vez de fazer 40 dias, eu preferi fazer devagarzinho, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Pelo menos uma vez por semana eu fazia sempre. Né? Então, daria mais ou menos uns 40, 50 dias por ano. Né? Preferia estar sempre, porque às vezes eu fazia só o jejum em janeiro, e depois eu deixava de jejuar o ano todo, e isso me enfraquecia depois de certo tempo. Tá? Então, eu pensei, vou fazer uma vida jejuada, uma vez por semana, pelo menos. Tá? Então, inventaram esse nome, vida jejuada. Não está na Bíblia, não. Mas tem vários tipos de jejum. E sacrifício também. Uma vez fizemos na igreja um período de sacrifício de vários dias sem TV. Foi um período bom, hein? Foi feito no Brasil inteiro. Né? Tem gente que entrou em crise. Né? Porque tinha um irmão aí que tinha 14 TVs, ele era viciado em televisão. Então, ele fez um jejum de uma semana de TV. No último dia, ele estava sofrendo, ele queria ligar para mim para quebrar o jejum 10 horas antes. Verdade. Mas ele aguentou. Né? Ficou era para quebrar meia-noite, ele aguenta até 1h da manhã. Depois ele ligou todas as TVs. Tá? Mas é um sacrifício. Sim, eu creio que seja válido, porque Deus está olhando o quê? O quebrantamento. Você está fazendo porque tem alguma coisa muito importante. Então, quem tem problema de úlcera, faz outro tipo de jejum, entendeu? Tem gente que é viciado em refrigerante. Né? Eu lembro que tem pessoas que fizeram 1 ano de jejum de refrigerante. Né? O cara é viciado em refri. Né? Dorme tomando refri, acorda tomando refri e sonha com refri. E é um sofrimento, eu creio que seja válido em favor de outras pessoas. E Deus começou a levantar essa pessoa, salvando muita gente. Porque Deus estava olhando o coração, Ele queria salvar a gente. Ele tinha fome de salvar a gente perdida. E Deus não olha se a pessoa é legal ou não, Deus está olhando o coração. Ele queria salvar a gente que estava indo para o inferno. Você vê o coração? É isso. O jejum é isso, tá? Bem, eu vou citar um jejum que Jesus praticou. Tinha um rapaz que estava endemoniado e ninguém conseguia tirar o demônio da pessoa. E o que fizeram aí? Jesus falou, esse tipo de demônio só sai em oração e jejum. Então, só Jesus disse, sai e saiu. Tá? Então, a gente entende que jejum é uma oração vitaminada. Tá? Ou seja, fruto de uma pessoa que jejua. Então, Jesus provavelmente jejuou a vida toda. Senão, ele não recomendaria jejum. Tá? Assuntos que podemos jejuar. Pela libertação da nossa nação, poder para libertar, aquilo que a gente comentou, contra o pecado, por salvação de vidas, para buscar a presença de Deus, para ter a direção de Deus, para ser sensível à voz de Deus. Né? E outra, eu preciso fazer discípulos. Né? Você sabe que uma das obrigações chamadas que o cristão tem é fazer discípulo. Jesus mandou que fizéssemos discípulos. Tá? Oração recomendada por Jesus. Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande realmente, e poucos são os trabalhadores obreiros. O que são obreiros? Aqueles que têm
desejo de salvar a gente, cuidar do povo, para que eles não vão para o inferno. É isso que Jesus diz. Esse pessoal precisa de obreiro. Então, orem para que o Senhor da seara mande trabalhadores, obreiros para a sua seara. Ele diz assim, uma oração que vai dar certo. Primeiro, você quer fazer uma oração ou um jejum que vai funcionar? Você diz, qual? Ora para Deus levantar você como obreiro. Ora para que Deus te levante para você salvar a gente. Jejua, por quê? Para você salvar a gente. Com certeza vai funcionar. Por quê? Porque Jesus recomendou. Ora para que outros sejam levantados. Para quê? Para salvar a gente do inferno. Tá? É uma oração que foi recomendada por Jesus. E Jesus, se diz que recomenda, é uma oração que vai dar certo. É isso. Eu comecei a orar. Quando eu descobri, eu falei, Deus, levanta obreiros. Foi na hora que Deus me deu uma visão de como que faço o curso de obreiro. Ele me deu uma visão e falou, você vai fazer isso, isso, isso em 10 minutos. Uma coisa que eu nunca enxerguei na vida. Deus falou, senta aí. Você quer mesmo? O Senhor disse para eu orar, então estou orando. Só que eu fiz com sinceridade. Eu falei, o Senhor pediu para orar e estou orando. Faz igual, porque para mim funcionou. Se funciona para mim, se você é filho ou filha, vai funcionar para ti também. Deus vai dar alguma estratégia para você. Para mim, Ele deu. Você anota aí. Eu deixo guardado. Até o dia que Deus diz, começa. Tá? Então, ora certo, gente. Saiba orar a coisa certa. Essa é uma oração que vai funcionar para a tua vida. É uma flecha com um monte de... um arco e flecha com um monte de flechas aí. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, você sabia que Jesus mandou, no verbo imperativo, você fazer discípulo? Eu te pergunto, como cristão, quantos discípulos você fez? É uma boa pergunta. Você sabe que um dia Deus vai pedir contas para cada um, dizendo assim, quantos discípulos você fez? Né? Um dia Deus vai pedir essa conta. E quando eu soube desse versículo, eu fiquei sabendo algumas décadas atrás. Minha oração diária foi, Deus, eu quero fazer discípulo, não sei como. Né? Não sei como. Uma das estratégias que Deus disse, eu orei certo, eu quero fazer discípulo. Eu orava todo dia eu orei isso, porque eu sabia que um dia Deus ia me cobrar. Tá? Gente, Deus vai cobrar você também, Paulinho. Deus vai cobrar você, Malo. Deus vai cobrar de cada um de nós. Por isso que o curso de obreiro é para isso. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem, feliz será o homem que enche deles a sua aljava. Eu vou interpretar para os filhos espirituais, que você encha a tua aljava de flechas, de filhos espirituais. E ele diz, será feliz quem fizer isso. Está em Salmo 127, 3 a 5. Alvo da sua vida. Sem visão, o homem perece. Eu vou botar uma visão para a tua vida, tá bom? Você sabe que se você quiser alcançar 10 pessoas, Deus está te colocando que você precisa ser um obreiro. Se Deus está te botando mais amor do que 10, se quiser salvar mais do que 10, talvez você tenha um coração de diácono. Se você tem um coração que quer salvar mais do que 100 pessoas, provavelmente você tem um coração de pastor. Se você quiser acertar no alvo e chegar a 1000 pessoas, você diz, eu sinto. Não é por vaidade não, gente. Se você sente, eu queria alcançar mais de 1000 pessoas, é um presbítero. Qual é o seu alvo? Eu não sei. Algum alvo Deus deve ter. Quem é filho de Deus e sacerdote, tem alguma coisa Deus tem. Não sei o que o Espírito Santo está falando para ti. Não é se você tem o Espírito Santo,
Pergunta para ele. Alguma coisa tem. Eu não acho vaidade uma pessoa desejar mil. Eu gostaria que de várias pessoas que devem estar assistindo, eu gostaria que tivesse algumas dezenas desejando ser presbítero. Eu gostaria que alguns fossem apóstolos e profetas, que quisessem alcançar mais do que 1000 pessoas. Seriam 1000 pessoas menos no inferno, gente. Entendeu? Na mesma visão, essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja acertar no alvo e se tornar um episcopo ou um presbítero, excelente obra almeja. Tá? Se você quiser ser obreiro, se é um peso mais leve que você sente, pelo menos obreiro, gente. Pelo menos obreiro. Mas se você sente um peso um pouquinho maior, acho que você vai ter um peso de 50 pessoas. Tem pessoas que vão ter peso de 100. Tem pessoas que vão ter peso de 1000. E daí eu não vou forçar ninguém. Cada um bote um número no seu coração. E faça o projeto ministerial que Deus tem para a tua vida. Você senta na mesa com o Espírito Santo e começa a projetar quantas pessoas você tem que salvar. Deus tem um projeto para mim e para você. Eu estou trabalhando com o Espírito Santo há muito tempo, tá? Eu vou fazer meu papel. Eu quero que você faça o teu. Recomendações e orientações. Jejum é para interceder para os outros, não para si. Jejum é sacrifício agradável proveniente de um coração aflito e quebrantado. Vida jejuada é jejum praticado constantemente, regularmente. Jejum não faz parte da luta espiritual contra a carne. Jejum sempre com água. Deve haver preparo físico e saúde para praticá-la. O jejum é saudável e pode ter alguns efeitos, como dor de cabeça devido à toxina expelida pelo corpo. Tá? Se você sentir dor de cabeça, normal, não é demônio, não. É toxina, que você toma muito café e carne, então você faz jejum, dá dor de cabeça mesmo, é normal. E por fim, e quando jejuarem, não faz jejum de fariseu, tá? Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que te vê em secreto. E seu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então, hoje, naquela época, acho que não tinha escova de dente. Então, lava o rosto e escova o dente, porque quem jejua sai um odor ruim, tá? Então, escova o dente, não faz cara de coitado, e quando alguém te perguntar, que cara é essa? Ah, não estou jejuando, porque eu sou muito espiritual, isso é coisa de fariseu. Então, faz jejum, não aparenta, faz em favor dos outros. Deus está olhando o coração, tá? Eu espero que você sente diante de Deus esses dias, e sente e fala o que você deseja mesmo. Quantas pessoas você deseja salvar na tua vida, gente? Não é possível, né? Bem, uma ideia. Eu queria que, pelo menos uma vez por semana, até o final de julho, ou até o final do ano, tá? Jejum uma vez por semana, tá bom? Pelo menos, primeiro que você nunca se esqueça de um alvo. Quantas pessoas eu quero salvar? Bota um número que Deus coloca no teu espírito. Deus fala, tá? Então, bota no teu coração isso. Isso é nobre, tá? Segunda, ora pelo nosso país. Ora pela igreja do Senhor, tá bom? Para que as famílias sejam restauradas. Nesse período de pandemia, muitas famílias estão sendo desintegradas. Então, ore e jejua pelos outros. E Isaías diz, se você curar os outros, pelo teu jejum, pela tua oração, eu curo você depois. Isaías diz isso, tá bom? Jejum é recomendável, sem dúvida. Quem ama, jejua. Jesus amava e jejuava. E quem jejua está preparando para o início do teu ministério, tá bom? Então, daqui, em 2 anos, eu espero que vocês façam, pelo menos uma vida jejuada, que é bem light. Você meça o quanto você pode fazer de jejum.
Se um dia você quiser fazer de uma semana, tranquilo. Se você puder fazer um dia de 40 dias, legal. Né? E quanto mais jovem, melhor, porque se tem força, faz algumas. 2 anos de jejum, tá? Esse ano e outro. Para quê? Você vai semear jejum e muita gente vai ser salva por causa da tua atitude. Está escrito na palavra, e Deus não mente. Deus abençoe, tchau. Graça e paz, igreja. É mais uma vez uma alegria muito grande estarmos juntos aqui com um único propósito: estudar a palavra de Deus. Mas para tanto precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. E querido, como temos falado aqui, se você perder alguma aula, está tudo aí no YouTube. Então vai lá, assiste novamente, não abandone, não pare. Nós aqui, você pode estar certo, temos uma torcida enorme para que você persevere. O segredo do cristianismo não é perfeição, nós não somos perfeitos, mas a perseverança. Então, estamos aqui, mas contamos com vocês aí também. E, por incrível que pareça, chegamos ao final dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, todos eles escritos por Moisés, né? Então, muito rapidamente, tudo começou com Gênesis, a criação de tudo, mas também, infelizmente, a queda do homem. Mas aí seguimos com coisas importantes, o chamado de Abraão, depois tivemos a história de José. Aí mudamos, vamos para Êxodo, porque o povo estava escravo do Egito por 400 anos, e Deus levanta um libertador para isso, para libertar o povo, mas também dá as leis para esse povo, opera milagres, usa a vida de Moisés de uma maneira poderosa. Aí tem um tempo, tudo isso está em movimento. Aí chegamos em Levítico. Levítico, houve uma parada. Para quê? Porque saíram do Egito, mas para entrar numa terra que era pior ainda, em termos morais, em termos espirituais, Deus precisava preparar esse povo. E pelo amor que Ele tem e tinha e sempre vai ter pelo povo, Ele preparou da melhor maneira. Criando o tabernáculo, que era um local da manifestação da glória de Deus, mas também era um local onde se cultuava, se oferecia sacrifícios, tudo isso com o intuito de levar esse povo para a terra prometida. Mas Levítico, o povo ficou parado. Aí a última aula foi Números, que vimos o povo caminhando novamente. Aí sim, direto em direção à terra prometida, coisa que Deus havia dito que iria acontecer e que chegariam lá. Hoje, estamos num livro chamado Deuteronômio. Esse nome todo estranho, o real significado dele é mais ou menos como uma segunda lei, ou melhor dizendo, a repetição da lei. Mas, se liga aí na cadeira, porque Deuteronômio ele entra num time de 39 livros que existem no Antigo Testamento, 27 no Novo e 39 no Antigo, dando 66 livros, o número de livros da Bíblia. Ele entra num time muito seleto de livros, que nós temos 4 livros do Antigo Testamento, que eu diria que são os de maior destaque, que vamos ver eles sendo citados em boa parte da Bíblia, de uma importância realmente crucial. E quais são eles? Gênesis, que vocês já estudaram, Deuteronômio, que vamos ver hoje, e o livro profeta Isaías e Salmos. Então, Deuteronômio está aí, no meio desses 4 principais livros do Antigo Testamento. E o que eu queria dizer com tudo isso é que o livro de Deuteronômio é um dos mais notáveis do Antigo Testamento. Nenhum outro livro da Bíblia exerceu e exerce até hoje, principalmente para os judeus, maior influência sobre a religião no lar, o convívio no lar e na vida pessoal em todas as áreas. Veja a importância disso, veja como é importante você dedicar um tempo para ler esse livro. Para você ter uma ideia, é citado mais de 80 vezes no Antigo Testamento, melhor dizendo, no Novo Testamento. A importância dele é tanta que no Novo ele aparece mais de 80 vezes. Por isso que eu digo que ele está dentro desse grupo de Gênesis, Deuteronômio, Salmos e Isaías, aos quais os cristãos primitivos se referiam com muita frequência. Você quer ver um exemplo? Na cultura judaica, ou seja, o judaísmo, ele se fundamenta amplamente no Deuteronômio. O Shema, para você entender o que é, o Shema é uma oração que eles fazem
de manhã e à noite, todos os dias. Tem um cunho religioso como se fosse o nosso Pai Nosso, aproximadamente. Da onde eles tiram o Shema? Eles tiram do capítulo 6 de Deuteronômio, versos 4 a 9, capítulo 11, de 13 a 21, e também eles usam números para isso. Então, todos os dias os judeus oram essa prece que está onde? No livro de Deuteronômio. Se você agradece as refeições, como nós também agradecemos, é bom que você faça. De onde surgiu isso? Do livro de Deuteronômio também, que está lá em 8:10. Então, eu só queria fazer essa abertura para que você entenda a importância desse livro. Ou seja, não é uma simples repetição, ele vai além. Agora, cá para nós, por que Deus resolveu repetir? Tem dois motivos. Nós já falamos na aula passada, porque a geração que saiu do Egito foi morrendo pelo caminho por causa da incredulidade. Falamos muito sobre isso aqui. Então, os que estavam chegando não presenciaram e nem sequer estavam no Monte Sinai quando as leis foram dadas. Então, tinha que realmente dar de novo para esse pessoal. Mas não é só isso. Deus conhece você e a mim. E sabe o que mais acontece na sua vida e na minha? A gente esquece. A gente esquece. Então, por que você acha que tem 4 evangelhos, 4 apóstolos para contar a mesma história? Para que a gente retenha as informações. Então, Deus, Ele tem que repetir, a gente aprende por repetição, por repetição. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos com uma netinha agora de 1 ano e meio, mais ou menos. E ela agora está com um vocabulário bastante extenso, mas o vocabulário é assim, berço é B, colo é có, e assim vai, é tudo numa única sílaba. Como é que ela vai, de fato, aprender que colo não é có e é colo, berço é berço e outras cositas mais? Na repetição dos pais. Porque se eles acharem que có está certo para colo, ela vai falar o resto da vida có. O berço vai ser B, mas os pais vão continuar ensinando. Então, Deus também tem que ensinar a você e a mim constantemente. A Bíblia tem muita repetição. Nós sabemos disso. Por causa disso, nós não aprendemos na primeira. A gente precisa ouvir diversas vezes. Existe aí uma brincadeira, uma estatística, que diz que a pregação de domingo, terça-feira, ninguém mais lembra. Não sei se é verdade, porque também dizem que quarta nem o pastor lembra. Então, é bom a gente ficar atento e saber que Deus leva isso a sério e quer repetir para que você aprenda, e eu também. Deuteronômio traz a história de Israel até os eventos na Campina de Moabe, ou seja, antes de atravessar o Rio Jordão, antes das muralhas de Jericó caírem, porque isso já vai ser a próxima aula. Então, Deuteronômio recapitula a lei para que a nova geração que saía do deserto e aguardava a conquista de Canaã, tinha que ouvir pela primeira vez. Eles não conheciam isso, eles não ouviram da primeira vez. Então, de fato, não se trata de uma segunda lei distinta, não se mudou nada, Deus não muda nada. Sabia que essa era uma das dificuldades que o povo de Israel tinha? Porque todas as outras nações, cananeus, jebuseus, heveus, heteus, tudo isso, primeiro, eles tinham vários deuses. E os próprios deuses mudavam de humor, dependendo da circunstância. Então, às vezes, eles falam assim, está chovendo, eu acho que Deus hoje está bravo. Aí, quando eles estão conhecendo um Deus que não muda, e que é único, isso é novo para eles. Porque o Egito tinha milhares de deuses e que agiam de acordo com a circunstância. Então, o homem ele gosta de ter deuses que possam ser manipulados, mas o nosso Deus, o Deus de Israel, é único. Não se manipula, não se muda, ele não muda. Então, não é uma nova lei, como está escrito aí, a mesma lei lá do Sinai, mas tem uma reafirmação e uma explicação também parcial das leis anteriores para a geração que havia crescido no deserto. Eles tinham que aprender de novo. Fazendo uma síntese do livro, a gente pode dizer o seguinte, o autor, como a gente já sabe, é Moisés, e ele é reconhecido aí, como está aí no texto, por Cristo, por próprio Cristo, Pedro e Estevão. Os textos estão aí, Mateus, Marcos e Atos. Quando foi a data aproximada que foi escrito o livro? 1405. Tema, como já deve para imaginar,
Renovação do concerto, obediência traz a bênção e desobediência a maldição. O texto vai falar muito sobre isso. E deixa eu já só fazer uma parte aqui. Ó. Se você diz que você é uma pessoa de fé, então deixa eu te lembrar, fé caminha com obediência. Não existe fé sem obediência. Não existe conquista sem fé, obediência e ação. Se você quer conquistar algo, Israel precisava conquistar a terra de Canaã. Eles tinham que ter fé no Deus de Israel, obedecê-los e agir. Para a tua conquista que você está almejando, saiba que você precisa ter fé junto com a obediência e ação. Se faltar uma das três, a conquista vai ser muito difícil. Quais são as palavras-chave? Conserto, obedecer, lembrar, porque esse povo tinha que ser lembrado. Eu já vou dar uma outra dica aqui. Tem 3 olhares que Moisés trouxe para o povo sobre esse livro. O primeiro olhar, olhando para trás. Primeiro, para reconhecer os erros que a nação de Israel fez. Quando ele mesmo diz que a geração dos nossos pais não foram melhores, ou seja, muitas vezes eu e você erramos. Então, nós temos que olhar para trás para que a gente não incorra nos mesmos erros, e eu já vou falar sobre isso quando você incorre no mesmo erro. Então, primeiro olhar para trás, mas não apenas nos erros, mas também no agir sobrenatural de Deus, na sua vida e na minha. O que mais? Qual o segundo olhar que esse livro nos ensina? Olhar para cima, para a lei de Deus, para os ensinamentos de Deus, para a direção que Deus deu a esse povo e dá a você todos os dias e a mim também. E o próximo olhar para frente, para a terra que você precisa conquistar. Nós, como cristãos aqui, nós temos o reino de Deus a ser conquistado. Conquistar o reino de Deus significa trazer mais pessoas para o próprio Cristo. Tirá-los do inferno e trazê-los para a luz. Vamos voltar. Palavras-chave já falei, conserto, obediência, lembrar, abençoado e amaldiçoado. Significado também provém de translado ou cópia ou segunda lei, repetição da lei. Pano de fundo do livro foi escrito na planície de Moabe. O plano de fundo do livro é o seguinte: como Levítico, Deuteronômio não avança historicamente. Está lá parado nas planícies de Moabe. Mas os fatos acontecem inteiramente num só lugar, por um período de cerca de 40 dias. Tudo isso aqui que Moisés deixou escrito foi num período de 40 dias que antecederam a entrada do povo na terra prometida e a própria morte de Moisés, porque aqui esse livro é o fim da vida de Moisés. Ele já estava aí com os seus 120 anos, prestes a morrer, sabendo inclusive que não iria entrar na terra prometida, mas ainda assim foi até o final. Falamos disso bastante na última aula. Foi até o final preocupado com o destino do seu povo. Impressionante isso. Isso foi algo de destaque na aula passada. Então, o livro concentra nos acontecimentos sucedidos nas últimas semanas de vida de Moisés. Acontecimentos mais importantes, de fato, foi a comunicação verbal. É um livro de discursos de Moisés. Discursos. Ele fez vários discursos. E cada um com um propósito. Então, do capítulo 1 até o capítulo 30, nós vemos alguns discursos do livro de Moisés. Para quem foi? Tanto na sua apresentação verbal como a escrita, foi, claro, para a segunda geração do povo de Israel. Porque a primeira morreu. A primeira não alcançou a terra prometida. Ocasião histórica do livro, o que eu posso dizer é o seguinte: a geração passada de Israel havia perecido no deserto. Falamos disso. Então, era importante que a nova soubesse da lei. Eles não ouviram, eles não estavam lá. E não apenas repetidamente, mas que fosse exposta antes que eles entrassem na terra. Porque, de novo, a terra que Deus prometeu era uma terra boa, que emana leite e mel. Mas quem vivia lá, em alguns aspectos, eram piores do que os egípcios. Então, ou o povo de Deus, de fato, estava firmado nos princípios que Deus estava deixando, ou iria ser muito difícil ficar bem lá. Muito difícil. E aqui eu chamo a atenção pelo seguinte:
Quem se recusa a aprender com a história, está condenado a revivê-la. Por isso que Moisés, através da inspiração da parte de Deus, era tão enfático nos seus discursos, para que os mesmos erros de murmuração, de incredulidade, não acontecessem de novo. Do contrário, eles não iriam conquistar a terra. E eu gosto também disso aqui, ó. Lembre-se, você não pode cometer o mesmo erro 2 vezes. Sabe por que você não pode? O primeiro foi erro, o segundo já foi uma escolha. Eu e você decidimos errar. Então, não foi erro, foi uma escolha que fizemos. E Deus não queria que esse povo escolhesse novamente o erro, mas que escolhesse a coisa certa. E o livro ele traz algumas ideias básicas fundamentais. A primeira delas eu chamo da herança maravilhosa, que está no capítulo 1, de 5 a 8, que é o que eu falei, o olhar para trás, né? Moisés traz nesse livro o povo a olhar um pouquinho para trás. Então o texto, capítulo 1, de 5 a 8, o que o texto diz? Vejam, eu lhes dou toda esta terra, e entrem e tomem por posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Então ele lembra algo que foi dito lá no começo, lá em Gênesis, quando Deus falou isso para Abraão, que ele iria ter uma terra abençoada, que seria grande, seria populosa, seria rica. Aqui em Deuteronômio, no 5º livro da Bíblia, ele traz à memória isso, a herança maravilhosa. Agora, só isso? Não, ele tinha que ensinar mais coisa para o povo também. A ira de Deus e a própria redenção. Capítulo 4, 1, 3, Deus manda Moisés falar o quê? Vocês viram com os próprios olhos que o Senhor fez no incidente de Baal-Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Ele está se referindo a um episódio que aconteceu lá no livro de Números 25, de 1 a 9, depois se você quiser você pode ir lá dar uma olhada, que contrário à vontade de Deus, os homens passaram a ter relações sexuais com as moabitas, e Deus falava, não faça isso, porque vocês vão passar a idolatrar outros deuses. E foi o que aconteceu, e a ira, por desobediência, a ira de Deus se levantou e matou vários homens na época. Então, Moisés traz também essa memória. Olha, pessoal, não vamos de novo cometer o mesmo erro, porque aí não é erro, aí é escolha. Mas da mesma maneira ele traz a redenção, que é capítulo 4, 29 a 31, que o próprio Deus fala, de lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez, e se buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. Isso é tremendo, porque a gente viu agora há pouco a manifestação da ira de Deus, mas esse mesmo Deus diz, mas amigo, se você se arrepender, se você parar, se você se voltar para mim, se você me buscar de todo o seu coração, você vai me achar. Isso é tremendo, saber que o nosso Deus é um Deus com esse caráter. Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é único. Mas Ele está dizendo para você e para mim hoje, me busque com todas as suas forças, porque vai me encontrar. Eu não vou me esconder de você. Se você de fato desejar me encontrar, você vai me encontrar. Mas Moisés também tinha que trazer de novo para essa nova geração o que? A própria lei. A lei é importante, porque nós somos salvos pela graça, mas a sua vida produtiva, você é realmente plenamente feliz, não é apenas pela graça, mas pelo conhecimento e a obediência da lei. Um completa o outro, Então, a lei aparece no capítulo 5, de 1 a 21, eu peguei só um trecho, mas ele aqui, o que ele faz? Ele repete Êxodo 20. Então ele diz, não tenha outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu e na terra ou no mar, e não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus. Aqui ele trouxe novamente a lei,
para aqueles que não tinham escutado a primeira vez. E aqui ele relata toda ela, os 10 mandamentos. Depois pode olhar lá. Que mais que outra ideia básica, fundamental, esse livro traz e trouxe para o povo, o próprio quem é o povo do Senhor, né? 7:6, o povo do Senhor. Vocês são um povo santo. Lembra de Levítico? Santidade. Santidade para poder ser usado por Deus. Está aqui de novo. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Outro trecho lindo da palavra de Deus, dizendo que você e eu somos propriedade especial de Deus. Ele se referiu isso à nação de Israel, mas se refere a você nessa noite também. Você não está sozinho, você não é obra do acaso. Não, não é. Plano de Deus. Se você está assistindo essa aula hoje, saiba que isso já era plano de Deus para a sua vida. Por ser propriedade especial de Deus. Este livro também tem como uma ideia básica o próprio amor de Deus. 5:10, como diz, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Lembra da fé? Fé que obedece? Fé que obedece resulta em quê? Em bênção. Olha aí o texto. Até 1000 gerações. O seu posicionamento hoje pode e vai impactar a sua geração. Seus filhos, seus netos. Tome posse disso que está escrito aí. Entenda isso. Fruto do que você está fazendo, fruto do que você está decidindo, fruto do que você está tomando vontade e desejo de executar, e Deus está dizendo, demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. E por fim, é um livro também que traz as promessas e bênçãos, né? Não coloquei todas, mas nem vou ler todas, mas capítulo 7 ele diz, se vocês guardarem esses estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá a sua aliança de quê? De amor com vocês. Como prometeu sob juramento a seus antepassados. E aí ele diz, ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra, seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo, azeite. O número de bênçãos aqui é enorme. A condição, obediência ao Senhor. Porque Deuteronômio 28, que é um capítulo conhecido, ele começa de 1 a 14 bênçãos. Mas eu não vou te dizer quantos capítulos tem de maldição pela desobediência, porque depois você pode olhar lá e ultrapassa o número das bênçãos pela obediência. Então fiquemos com elas, fiquemos com elas, fiquemos com elas. Ainda dentro dos conceitos básicos do livro, ele precisava o quê? Exortar, instruir os israelitas a respeito dos atos poderosos de Deus e suas promessas. Ele teve que lembrar tudo isso. O povo não lembrava, o povo não estava lá presente. Tanto que em 1:30 ele diz, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele sim pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Quem peleja pela tua batalha é o próprio Deus. Você... Josué é o próximo livro. Aqui é tudo preparo, mas Josué, amigo, se prepara, o pau come, porque aí é batalha mesmo. Mas nós vamos perceber que todas as batalhas não eram vencidas pela potência ou capacidade estratégica de Israel, não, era tudo Deus que dava. Deus aniquilava os oponentes. Deus às vezes falava, fica quieta, não mexe nada, deixa isso aí comigo. E até hoje é assim. Eu e você temos que agir? Sim, mas a peleja, o sobrenatural, é Ele quem faz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, e que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. O que é não aceita recompensa? O homem não pode manipulá-lo.
O homem adora manipular Deus, mas o nosso Deus não. O nosso Deus não. Como eu já falei, obediência, resultado dela é vida, bênção, saúde e prosperidade. Está lá, ó, 28, de 1 a 14. É só olhar lá. Desobediência, por outro lado, morte, maldição, doença e pobreza. Se você reparar, como eu disse, as bênçãos vão de 1 a 14 e as maldições vão de 15 a 68. Não entremos aí. Não entremos aí. Fique do lado da fé, da obediência e da ação. Esse livro foi usado por Jesus muito, como poucos. E aqui eu vou me deter um pouquinho, porque é importante. Sabe por que é importante? Por isso que a gente está aqui. É importante você conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E vencer o teu inimigo quando ele surgir na sua vida. Quando ele vier falar coisas aqui, ó, mentiras aqui no seu ouvido, que você possa respondê-lo tudo com a palavra de Deus. Que foi o que Jesus fez no grande diálogo que ele teve com Satanás. Isso foi tão importante que dos 4, 3 evangelhos relataram isso. Mateus, Marcos e Lucas. Poderia, como eu estou dizendo, poderia supor que esse livro tenha merecido particular estima da parte de Jesus durante sua infância, mocidade e vida de varão, pois ele conhecia tudo do livro. E nós vamos ver um por um. A primeira proposta que Satanás faz quando encontra Jesus, ele diz assim: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Isso é Lucas, capítulo 4. Da onde Jesus tirou que uma pessoa vive não só de pão? Ele tirou de Deuteronômio 8:3, que diz: a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então, conheça cada vez mais, porque quando você ouvir uma afronta de Satanás, ou um convite, responda como Jesus respondeu, de acordo com a palavra, de acordo com a palavra. Outra oferta, outra proposta de Satanás para Jesus: eu lhe darei a glória destes reinos, a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Qual foi a resposta de Jesus? As Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. De onde ele tirou? Deuteronômio 6:13, tema o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Eu estou falando isso, estamos tomando um tempo aqui para que você entenda e perceba quanto a sua vida e a minha dependem de conhecermos cada vez mais e vivermos esse livro. E o Espírito Santo revelá-lo para nós. Porque nós, assim como Jesus, nós vamos receber propostas, ofensas, diariamente. Como é que você vai responder? Responda como Jesus está respondendo aqui, ó. E a última, Satanás diz para ele: se você é o Filho de Deus, salte daí, porque as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. E aí Jesus também diz: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Da onde ele tirou? Tudo do livro de Deuteronômio, agora 6,16. Não ponham à prova o Senhor. Ou seja, viu a importância que o próprio Cristo deu a esse livro? Então você não pode ficar sem lê-lo. Ah, não. Acho que são 34 capítulos, se não me engano. E eu te estimulo demais a ler, meditar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar coisas grandiosas com você através desse livro. 34, só confirmando. E ele é muito mais do que uma revisão. Esse livro é muito mais do que uma recapitulação, do que uma revisão da lei dada em Sinai. Com autoridade foi dito o quê? Que o livro recorda o passado, mas olhando para o futuro. O livro inteiro, como já falamos, é um tratado divino sobre a obediência. Isso não mudou, não muda, não vai mudar nunca. Números 21:6 já falava isso, que a nova geração não era superior à de seus pais e reconhecia que tudo dependia de quê? Da obediência, sua própria vida, a posse, a vitória, a conquista, a prosperidade, a felicidade. Isso permanece assim, para você, para sua casa, para sua família, para todos, não tem mudança.
Outra coisa, ele mostra o quanto Deus anseia pela obediência deles. Tem um trecho que é tão lindo que ele fala assim, deixa eu ver, não quero adiantar. Ele fala assim: hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí você vê o próprio Deus, o soberano, o Criador de todas as coisas, ele ainda fala assim, mas escolhe a bênção. É estranho pensar que, quando você tem diante de você dois caminhos tão opostos, alguém ainda precisa te incentivar a escolher o bom. Não é estranho isso? Mas, tem vezes que a pessoa não escolhe o bom. Mas Deus aqui mostra que queria muito que eles obedecessem, porque eles eram seus e porque Ele os amava, como a gente já falou. E porque desejava preservá-los e fazer progredir. Então, todos os textos estão aí. Depois vocês podem ler com calma. E que pela gratidão a Ele devida, ou seja, pela graça, misericórdia e privilégio imenso que Ele lhes concedeu, eles deveriam render-lhe o quê? Obediência. É o mínimo. Um Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas para você e para mim. A família que você tem, sabe de quem te deu? Deus. Você acordou disposto hoje, saudável? Deus, graça de Deus. Ainda mais nessa situação que estamos vivendo. Você tem agradecido a Ele, você tem sido obediente a Ele, diante de tudo isso que você tem recebido. Ou seja, como é forte e poderoso no exortar e apelar ao próprio coração do homem. Ao próprio do coração do homem. Cristo nesse livro tem? Claro que tem, como todos os livros da Bíblia. Moisés, sem dúvida, é o fundador da teocracia de Israel. Começou com ele. Ele foi o quê? O mediador da antiga aliança. E como tal, prefigurou a Cristo, o Filho de Deus e mediador da nova, porque a antiga falhou, não foi suficiente, né? Jeremias já diz isso, Jeremias 31 diz, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, se referindo a de Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Ou seja, Deus dizendo, eu casei com eles, mas eles violaram. Porei a minha lei agora no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, como eu falei, a antiga aliança foi selada com sangue, a antiga aliança foi selada com sangue de animais, como nós vimos. Agora, a nova e eterna é selada com o sangue eficaz de Cristo, uma vez por todas. Então, Moisés conclamou o povo para uma religião de coração, porque ele mesmo dizia, essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, capítulo 6, verso 6, mas deu certo? Não deu certo. Mas falhou por causa da fraqueza humana, e se tornou obsoleta. Romanos diz isso, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Impossível, a lei, nesse caso, ela é insuficiente. Agora, o sacrifício de Jesus na cruz, não. Porque por meio dele, por meio do Espírito Santo, aí sim, o seu coração pode ser transformado de carne, de pedra para carne. Só Cristo faz isso, através do agir do Espírito Santo. A lei em si, não foi suficiente. Não foi suficiente. Agora eu queria pôr um pouquinho do meu arquivo pessoal do livro, e ele começa exatamente assim. E o Senhor teu Deus, capítulo 7, 22, e o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Entenda aqui. Você e eu já deve ter tido situações em que a sua vida estava confusa, com várias áreas para serem melhoradas, várias áreas para serem acertadas, e o teu desejo e o meu também é meio dizer, Deus, arruma tudo isso, a financeira, de relacionamento, a de trabalho, tudo isso. Mas olha o que Deus está falando aqui, Ele não tira tudo de uma vez. Sabe por que não tira? É por amor. Ele podia tirar? Claro que podia tirar.
Ele poderia tirar todos os inimigos aqui, como ele está falando, lançará fora essas nações, mas não, pouco a pouco, para que você não o abandone. Nós não temos capacidade para sermos totalmente libertos de problemas e seguirmos no caminho de Cristo. Não temos. Eu não tenho, ninguém tem. Então, pelo amor que Ele tem a você e a mim, Ele diz, João, vou resolvendo aos pouquinhos, porque eu quero você perto de mim. Nós precisamos, a gente brinca lá na igreja, que é uma igreja que não tem problemas. Principalmente eu digo isso quando tem convidado. Aí o cara fala, nossa, então eu cheguei na igreja certa. De fato, não temos problemas. Aqui também não temos problemas. Agora, motivos de oração, muitos. E eu louvo a Deus por cada motivo de oração que eu ainda tenho na minha vida. E eu quero que até o final da minha vida eu tenha motivos de oração. Porque do contrário, a carne vai gritar. A carne vai gritar. Então Deus, sabedor disso, Ele vai agindo com fidelidade, mas vai agindo no tempo dEle, da forma dEle, mas creia que Ele está no controle de tudo. Outro trecho, só para vocês entenderem algo que de vez em quando talvez vocês já tenham visto na rua e não saibam o que é, eu vou mostrar para vocês. Está lá no Deuteronômio 11, ele diz, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-vos por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensina, e aí depois ele escreve, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Sabe o que é isso? É o famoso mezuzá. Se você for, por exemplo, no Hospital Israelita Albert Einstein, praticamente em todas as portas tem algo assim. Eu confesso que as primeiras vezes que eu vi isso, não tinha a menor ideia do que era. E eu ficava falando, o que será que é isso aí? Alguma coisa para matar mosquitos? Sei lá, não sabia o que era. Até que depois a gente vem estudar. Então, dentro dessa caixinha, e aí, claro, tem uma posição certa para se colocar, a altura correta, e dentro desse pedacinho aí, tem um pequeno pergaminho com essas palavras escritas. Lembrar. Nosso Deus é um Deus que quer que você e eu lembremos de algumas coisas no nosso cotidiano. Lembrar nossos filhos. Esse livro é um livro que fala muito disso. Ensine os seus filhos desde ao acordar, ao caminhar, a se alimentar o tempo todo. Então, só para você saber o que é isso, que às vezes você vai na casa de algum judeu, chama-se mezuzá. Outro texto de Deuteronômio que eu gosto também, ele diz assim... Muito embora esse texto já tinha sido escrito lá em Êxodo, mas eu deixei para a gente comentar ele agora. Porém, se ele te disser, não sairei de ti, Deuteronômio 15, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovelha, que seria um preguinho, e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. O que é isso aqui? Deus é um Deus justo. Justiça social, a gente vê que já tinha desde Levítico, agora aqui em Deuteronômio ela volta. A cada 7 anos, as dívidas tinham que ser perdoadas e os escravos tinham que ser libertos também. Essa era a lei. Porém, existia uma abertura na lei que dizia o seguinte, se o escravo chegar diante do seu senhor, falar, eu estou bem aqui, estou feliz aqui, estou pleno aqui, não quero ser livre. O que diz a lei? Fure a orelha do escravo. Então, seria conhecido como escravo da orelha furada. Salmo 40 faz uma menção disso. E eu e você, eu quero te estimular, que você, isso significa o quê? Voluntariamente eu vou continuar te servindo. É isso que o escravo falou ao seu amo. Então que você e eu também possamos voluntariamente servirmos a esse Deus maravilhoso. Porque não tem outro. Para onde vamos? Para onde vamos? Só Ele tem palavras de vida eterna. Então que você aceite, figurativamente falando, espiritualmente falando, ter a sua orelha furada e declarar, não abro mão do meu Deus. Não abro mão do meu Deus, não abro e jamais abrirei a mão do meu Deus.
te estimulo. Não é piercing, não é brinco, não, é no coração que você possa hoje decidir a servir a Deus voluntariamente, de coração, de alma, porque o ama, porque o teme e porque o obedece. Um outro texto desse livro também que é conhecido é o Deuteronômio 29, de 29, que diz que as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as reveladas, essas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Significa o quê? Tem muita coisa aqui que já está revelada. Amar seus inimigos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros ídolos, tem muita coisa aqui que está revelada. O amor de Deus por a sua vida, como você pode ser perdoado. Agora, às vezes a gente falando assim, poxa, mas aqui diz 3 e não 4, por que não podia ser 4? Se Deus não revelou, deixa, isso é com Ele. Porque o que tem de revelado já é mais do que suficiente para você ter uma vida abençoada. Eu não tenho dúvida disso. Então, ficar tentando provar coisas aqui, tirar, colocar, não, isso aqui está selado, né? Apocalipse lá no final diz, maldito aquele que acrescentar ou que tirar alguma coisa que está aqui, maldito. Então, pela fé, acredite que tudo que tem aqui é o suficiente para você ter uma vida abençoada, e eu não tenho a menor dúvida disso. Seguindo, normalmente eu coloco como lá no início, qual é o verso-chave desse livro. Mas dessa vez deixei para pôr aqui. O verso-chave desse livro é Deuteronômio 6, quando diz, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. E aí ele segue, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Isso é Deuteronômio. Isso é o resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia. É exatamente isso aqui. E por que isso é importante? Aqueles que ouviram vão entender que nesse domingo pela manhã o próprio pastor Tomás pregou sobre a importância de ouvir a Deus. E ele mesmo cita, dizendo que seria até o primeiro mandamento, baseado no livro de Isaías. Porque, de fato, como é que você vai amar a Deus se você não o escuta? E deixa eu falar um detalhe, aproveitando algo que passou aqui. Ouvir é diferente de escutar. Sabe por quê? Eu acabei de escutar uma moto passando. Só escutei. Se você fala assim, que moto que era? Não tenho a mínima ideia. CG, 125, não sei. Ou você dê a resposta certa. Mas se você está em dúvida, a coisa mais importante, como o próprio Deus já falou, é ouvir a Deus. A sua vida, as suas bênçãos, a sua família, o seu progresso, a sua maturidade espiritual, o seu crescimento, o seu ministério, está totalmente dependente disso, de ouvir a Deus. E a importância é crucial, sabe por quê? Falando um pouquinho da importância, é prova que você é filho de Deus. Acho que foi ontem que nós ouvimos aqui. Quem entra no Santo dos Santos, filho. Filho entra no Santo dos Santos. Quem escuta a voz de Deus, filho escuta a voz de Deus. João fala isso. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, se você está ouvindo Deus, isso é importante. Significa que você é filho. Então, segue a mesma coisa. Você pode ir no Santo dos Santos, porque você está ouvindo a voz de Deus. Outra coisa importante de ouvir a voz de Deus, Jó fala aqui, nos protege de erros, porque o texto lá diz que Deus fala repetidamente. De novo, por que Deus fala repetidamente? Porque a gente esquece. E quando vê, não estamos obedecendo. Então Deus tem que de novo usar alguém para vir e para falar. E com o intuito de nos proteger e de nos fazermos que temos uma vida produtiva cada vez mais. Agora, tem alguns pré-requisitos que eu e você temos que ter para poder ouvir a voz de Deus. Senão nós não vamos ouvir. Essa é a verdade, nós não vamos ouvir.
O primeiro deles, eu e você precisamos acreditar em algo fundamental, que Deus conhece cada detalhe da sua vida. Se você acredita nisso, que Deus conhece cada detalhe da sua vida, você vai começar a ouvir a voz dele. Mateus não diz isso? Que até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados? Ou seja, Deus sabe de tudo da sua vida. Não tente esconder algo, você nunca vai pegar Deus desprevenido. Ele sabe, e sabe por quê? O importante é você saber o porquê que Ele conhece cada detalhe da sua vida. Porque Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia diz isso, João fala isso, Deus é amor, e por Ele ser amor, Ele conhece as suas necessidades, conhece cada situação que você está passando nesse exato momento. Sabe por quê? Porque o amor presta atenção. Falam de formas de amor, eu gosto, sabe qual é a melhor forma de amor que eu acho? É a que cuida. Amor que não cuida, para mim, não é amor. Dentro do cuidar, está corrigir muitas vezes. Claro que está, Deus nos corrige. Deus corrige aquele, é o filho que ama. Agora, só correção, sem cuidado, não é amor. Então temos que também administrar bem essa parte. Porque para mim, amor é aquele que cuida. E Deus tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro diz isso. Ele tem cuidado de nós. E eu creio nisso. Graças a Deus que estamos vendo o agir de Deus no nosso meio, de fidelidade, de cuidado e de amor. E sempre será assim. Então você precisa acreditar que Ele conhece cada detalhe da sua vida, porque Ele te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Que mais que você, agora, como é que eu vou ouvir de fato a voz dEle? Aí a coisa começa a mudar. Eu preciso estar o quê? Sintonizado com Ele. Vou dar um exemplo que eu vivi talvez já tenha um ano atrás. Estávamos num culto e eu estava no fundo da igreja e tinha uma criança perto de mim e estava ali tranquila, e em algum momento, eu não sei bem porque, a criança chorou um pouquinho. A igreja estava cheia. Quantas pessoas você acha que olharam para trás por causa do choro da criança? Se você não sabe, eu vou te dizer. Uma só. Quem que você acha que foi? A mãe. A mãe virou na mesma hora. E por quê? Sintonizado com o seu filho. Os outros não estavam preocupados, até porque também não foi um choro assim de que alguém tivesse se machucado, não. Você quer ouvir a voz de Deus? Sintonize com Ele. Para tanto, você vai ter que, muitas vezes, se afastar. Não vai ser no burburinho, não vai ser no meio de notícias, ainda mais essas que estamos ouvindo. Você precisa se afastar e aprender a ficar sós com Deus. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de parar. Tem que estar fazendo alguma coisa, sábado de tarde, não é possível, não, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Eu não estou dizendo que você não possa ter coisas para fazer, mas um tempo com Deus é chave para que você escute a voz dEle. É chave, é fundamental. Tire um tempo para ficar na presença dEle. Na presença dEle, caminhando, ouvindo tudo aquilo que Ele tem para você. É um tempo de você meditar na palavra e Ele vai falar com você. É desejo dEle. Ele foi o que diz: ouça, ó Israel. Se Ele está dizendo ouça, ó Israel, significa que Ele vai falar. Simples assim. Agora, você não pode ter pressa. Nós vivemos no mundo da pressa. Não, você tem que acalmar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, e lembrar o que o salmista falou em Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquieta. O momento, às vezes, é de se aquietar, é de confiar. Fé e obediência andam juntos. Nisso você vai conseguir, de fato, se aquietar e confiar que Ele está. E aí Ele diz o quê? Ó, minha alma, espera somente em Deus. Você tem esperado nele? Ou você acha que vai ser o homem que vai resolver? Se aquieta e espera nele. E olha que interessante o que Abacuque diz agora.
Abacuque 2:1, olha o que ele diz, como ouvir a voz de Deus, olha esse texto, ali esperarei para ver o que ele diz. Hoje eu fui de novo no texto bíblico, porque eu falei, mas espera aí, ver é ouvir, então ele vai falar, e o texto bíblico diz, ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Você não vê o que falam, vocês ouvem o que falam. Então aqui ele está se referindo ao quê? Como é que eu vejo o que Deus quer falar comigo? Lendo a palavra de Deus. Concorda? Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Você tem queixa? Você tem dúvida? Saiba que as respostas podem estar todas aqui. Como eu faço? Como é que eu lido com essa situação? Como é que eu lido com a minha esposa nesse momento? Como é que eu faço com os meus filhos? Como é que eu faço com a minha funcionária, com a minha empresa? Esperarei para ver o que ele diz e que resposta dará a minha queixa. Queria entrar agora um pouquinho, avançar um pouco aqui, porque talvez, como eu já, muitos me procuram e falam, mas João, às vezes eu tenho dúvida se é a voz de Deus. Como é que eu tenho certeza se o que eu estou escutando é a voz de Deus? Isso, de fato, é fundamental. É fundamental, porque nós já sabemos, não temos dúvida, que o inimigo fala. Ah, e como fala? Porque ele é o pai da mentira. Então, ele fala e fala muito. Muito. Então, como discernir quando é Deus falando e quando não é Deus falando? Primeira coisa que você e eu temos que checar é consistente com a Bíblia. Deus, Jesus, jamais vai falar algo que não seja consistente com a sua palavra. Esse texto é tão... Lembra que a gente está falando aqui que Deus gosta de repetir, porque senão a gente esquece? O embasamento para isso aparece idêntico, tanto que eu pus, tanto em Lucas quanto em Mateus. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Está idêntico, sem uma vírgula, sem nada diferente. Então, meu amigo, às vezes aparece alguém assim, não, sabe, João, eu senti de Deus que é para me separar da minha esposa. Eu falo, como? Onde é que está escrito isso? Aonde está escrito isso, que você tem que separar da sua esposa? É consistente com a palavra? A Bíblia que eu conheço não diz isso. A Bíblia que eu conheço diz, deixará seu pai e sua mãe, se juntará a sua esposa para ser uma só carne, até que a morte os separe. Qualquer coisa que você ouvir, que não for consistente com a palavra de Deus, não é de Deus. Simples assim. Checa aqui. Está aqui isso? Se está, vamos seguir. É um critério que passou, mas poderão ter outros. E de fato tem outros. Qual o segundo critério? Para se você tem dúvida se aquilo que você está ouvindo é da parte de Deus ou não, visto que é o que Ele quer que você ouça, ó Israel. O segundo ponto é, isso vai me fazer mais parecido com Cristo? Isso que eu estou ouvindo? Essa sugestão que estão me dando vai de fato me fazer mais parecido com Cristo? 1 Tessalonicenses 1,6 diz, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem de quem? Do Espírito Santo. Se tem algo que você está ouvindo, não tem certeza de quem, e que não vai te fazer mais parecido com Cristo, não é da parte de Deus, não é dos céus, não é divino, é da terra, é demoníaca, é como a sabedoria da terra, sabe? Tiago lá diz, é a mesma coisa. Então, é consistente com a palavra, me faz mais parecido com Cristo? Bom, tem mais uma coisinha que você também tem que considerar, e aí é importante também. O terceiro ponto eu chamo de, minha família de Cristo confirma isso? Ou seja, se eu sentar com o meu pastor, se eu sentar com os obreiros, se eu sentar com os meus irmãos da igreja, eles vão concordar com esse caminho que eu estou pensando em trilhar? Porque a igreja,
Efésios 3,10 diz: mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Então, meus queridos, considerem as opiniões dos seus pastores, dos seus irmãos de igreja. Considere, coloque aquilo: olha, eu estou pensando nisso. Você acha que é um caminho que eu devo seguir? Bom, vamos ver, está na palavra. Pode ser que faça sentido. Você não vai ficar igual a Cristo, mas talvez não vai queimar muito. Mas, no momento, talvez não seja. No momento, a obra de Deus tem um outro plano para você. E os teus irmãos da igreja vão poder dizer. Ou vão poder reafirmar e confirmar com você. E, por fim, cristianismo, como eu digo aí, não é apenas acreditar, mas é pertencer. Você precisa pertencer a um corpo. Nós já temos orado muito pelo retorno, que já está acontecendo, né? O retorno gradual dos cultos, para que a igreja volte triunfantemente, né? Para que você, de fato, que está nos ouvindo desta maneira, possa desejar pertencer a esta família, pertencer a este corpo. Por fim, se essa voz que eu estou ouvindo é de Deus, ela vai ter que me trazer paz. E a paz de Deus. Não é qualquer paz, mas a paz de Deus. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Assim sendo, é a voz de Deus. Ou seja, fechamos Deuteronômio com o seu verso-chave que diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. Como é que começou tudo isso? Ouça, meus queridos, nós temos que ouvir a Deus. Essa é a coisa mais importante da sua vida, é ouvir a Deus. Para tanto, saiba que Ele vai falar com você porque Ele ama você. Ele quer cuidar de você. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Tome um tempo, se afaste da confusão, se afaste do barulho, acalme seu corpo, acalme sua alma, acalme seu espírito. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tem dúvidas? Leia aqui, a palavra, como Abacuque diz: esperarei para ver o que Ele diz. Aonde Ele diz? Nas Sagradas Escrituras. É consistente com a Bíblia que você tem escutado? Te faz mais parecido com Cristo? Sua família de Cristo confirma? E a paz do Senhor vem sobre ti? É de Deus. Você ouviu corretamente. Queria agradecer vocês todos. Foi um prazer muito grande estar com vocês nesse bloco. Estou encerrando aqui. Foi com alegria que fizemos. Mas olha, vou continuar na torcida, orando para que cada um de vocês continue perseverando nesse caminho. Para quê? Para que vocês possam cada vez mais ouvir a voz de Deus. E esses ensinamentos bíblicos aqui, livro, a próxima aula, eu vou estar assistindo. Então não pare. Tem tido tanta coisa boa aqui para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. Só assim você e sua casa serão muito abençoados. Foi um prazer, foi uma alegria esse tempo que tivemos juntos aqui. Deus abençoe. Paz do Senhor no coração de todos. Deus abençoe. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Minha canção, e eu te louvarei, e eu te adorarei. Me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus. Te adoro.